E se você matasse a sua mãe, será se você obteria absolvição? É sobre isso que nós vamos falar no episódio final da trilogia Oresteia, Orestia, de Ésquilo. E hoje nós vamos trabalhar com a peça chamada Eumênides. Deixa eu pegar aqui meu livro. Porque a versão que eu tenho de Eumênides é esta daqui. Essa edição aqui que eu já indiquei outras vezes. E hoje nós vamos encerrar a nossa conversa acerca da trilogia de Oresteia. Então você pode acessar os outros vídeos em que eu estou falando sobre Agamenon e Coéfras. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer um resumo da peça como costumeiramente eu gosto de fazer. Então a peça inicia com Orestes já lamentando ali no templo de Apolo. Ele está ali chorando, né, lamentando, pedindo ajuda, ele está suplicando, porque ele está sendo perseguido pelas fúrias, né, essas entidades que perseguem e que vão tentar obter a sua recompensa, porque a natureza original delas era a seguinte: cada vez que alguém cometia algum crime contra o seu próprio sangue, né, então elas agiriam, elas interviam, buscando a sua recompensa, buscando a punição daquele que cometeu o crime. Então a gente tem o início da peça, Orestes clamando, né, pela ajuda de Apolo, e a gente tem Apolo dizendo que vai ajudar Orestes, né? Orestes, eu vou te ajudar e tudo mais, né? Você está aqui suplicando, você foi um servo fiel, então eu vou lá e vou te ajudar. Mas o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ir até Atenas, porque lá você vai ser julgado e você vai se livrar desse seu sofrimento. Então a gente tem isso acontecendo e Orestes corre para Atenas, né? E ele chega lá no templo de Atenas e também suplica até ela. E nesse meio tempo a gente tem o fantasma da mãe de Orestes, porque Orestes assassinou a sua mãe por vingança a seu pai. E a gente tem ali Clitemnestra tentando reclamar com as fúrias. Ó, fúrias, vocês que deveriam cobrar o sangue de Orestes agora porque ele me matou, vocês estão aí vacilando, vocês são negligentes no trabalho de vocês. E Clitemnestra coloca uma certa pressão nas fúrias, né? O que faz também com que as fúrias fiquem furiosas. Desculpe o trocadilho tosco, né? Mas, enfim, e a gente tem isso, né? Tem ali meio que uma cobrança das fúrias, não, Orestes tem que pagar, e Orestes clamando para Apolo, clamando para Atena, e Atena ouvindo ali o coro e dizendo assim, velho, essa questão aqui é complicada. Isso daqui é pior do que casos de família da Regina Volpato, da mulher do SBT lá que trabalha com casos de família. Isso daqui tá pior. Então eu vou instaurar um júri para poder julgar este caso de tão grave que ele é, de tão complicado que ele é. E aí Atena, acho que meio velhaca, né, ela fala assim, bom, mas se tiver um empate, o meu voto vai ser favorável a Orestes, porque eu entendo que a atitude dele foi uma atitude justa. E beleza, e assim se dá, né? Vem a acusação, vem o coro, vem as fúrias acusando Orestes, dizendo que ele é culpado, que ele deve pagar. Vem Apolo intercedendo, defendendo e explicando as razões pelas quais Orestes deve ser absolvido. Então o júri vota e o que acontece? Dá um empate. E aí, em cima desse empate, a gente tem o voto de Minerva, que é também Atena. E a gente tem o voto de desempate. E Atena vai lá e vota a favor de Orestes, a favor de sua absolvição. Então a gente tem isso acontecendo e a gente entende, portanto, que o ato de Orestes foi um ato justo e desta maneira ele interrompe essa maldição hereditária da casa dos Atreus, que começou lá com seu avô, na treta com o irmão dele lá, lembra? Então a gente tem isto acontecendo. Antes da treta do irmão, né? A gente tem lá isso tudo acontecendo. Então beleza, então aqui encerra-se esse ciclo de vingança e esse ciclo de maldição da casa do Atreu, em que Orestes é absolvido, e quando ele é absolvido é como se não vou dizer que toda a sua família fosse absolvida, mas a partir dele ali
essa maldição é quebrada. Ele se livra de alguém vir até ele e vingar e continuar esse ciclo de vingança eterna, né? Então, esse ciclo é interrompido e isto é importante. Este é o principal desfecho desta peça. A gente olhar o desenvolvimento o desenvolvimento do conceito de justiça e de como a justiça foi se transformando de uma questão mais íntima, pessoal, instintiva, arcaica, para uma justiça mais instituída, institucionalizada, cívica, a partir ali de um júri estabelecido. Então a gente tem essa transição, a gente tem o aparecimento, o surgimento e o desenvolvimento desse conceito de justiça, que é importante você observar aí durante toda essa trilogia da Orestia. Assim como também eu indico, né, psicólogo que sou, eu indico você a tentar prestar atenção nos movimentos e nos símbolos psicológicos e psíquicos dos personagens, que eu acho importante também e vai acrescentar muito na tua leitura desse texto. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho aí esse entendimento psíquico e conversar mais profundamente sobre isso, eu te convido a participar da nossa plataforma exclusiva, em que eu trago conversas mais demoradas e mais aprofundadas sobre cada um desses textos lá na nossa plataforma exclusiva. É só clicar no link aqui embaixo, no link da QIFI, você vê ler as condições, vai ter acesso e aprofundar essas conversas para poder você sair da tua vulgaridade. O objetivo aqui é a gente sair da vulgaridade. Então a gente tem isso. Então a gente tem um outro pontinho que eu gostaria de destacar aqui, que eu separei, a gente perceber essa transição das Fúrias para as Eumênides. Então Fúria e Eumênide é a mesma entidade, vamos dizer assim. Então a gente tem as Fúrias como uma justiça primitiva e vingativa. Então inicialmente as Fúrias representam essa forma arcaica, né? Como eu já havia falado, essa forma implacável de justiça, né? Então elas são essas deusas mais antigas e a justiça dela é meio que cíclica, né? Que é aquilo, é meio que o olho por olho, dente por dente, né? Então, se alguém comete um crime, ela vai lá e exige o sangue, né? Se um sangue é derramado em plena terra, então ela vai lá e exige um sangue novo, né? Então, as Fúrias não julgam as circunstâncias ou as motivações. O ato em si é a única coisa que importa. Isso daqui é importante você prestar atenção nesse desenvolvimento do conceito de justiça, né? Então, as circunstâncias não importam, as motivações não importam. O ato em si é a única coisa que importa. Então, é uma perspectiva de justiça arcaica, né? Porque se o ato em si é a única coisa que importa, então se eu assassinar alguém por estar me defendendo, então eu sou culpado, né? E o meu ato foi um ato injusto, percebe? Então se é só o ato em si, se não tem contexto, se não tem circunstância, se não tem motivação, então é um conceito inicial ali de justiça que precisa ser desenvolvido, e a gente começa a perceber esse tipo de transformação aqui nessa trilogia da Orestia. Então isso é muito importante. Então a gente passa mais ou menos ali de uma perspectiva de vingança, que era essa perspectiva das Fúrias, para a perspectiva da lei. Então essa transformação, né, a partir ali da instauração de um júri, de um julgamento. Então a justiça ela deixa de ser esse ciclo interminável de retaliação para se tornar um processo mais racional, né? Então a justiça passa dessa lógica mais visceral das fúrias para um processo mais racional, deliberativo, comunitário. E as fúrias então elas saem, né, desse papel de serem essas carrascas que colocam temor ali, né, nas pessoas, e elas passam a serem guardiães da ordem social, né? Então elas vão abençoar, né, ali a cidade, e quem
de repente chegar até elas, né? Então a gente tem essa transformação aí das Eumênides, elas aceitam essa nova função, né? Elas ficam muito felizes por conta dessa nova função que elas recebem de Atena. Então a gente tem essa transformação também, que é muito interessante de ser observado, e todo esse desenvolvimento do conceito de justiça nessa trilogia e principalmente na peça final aqui das Eumênides. Então esse foi a nossa análise, o nosso comentário sobre essa peça, que é o episódio final da trilogia da Oresteia. Espero que você tenha gostado dessa nossa jornada. E aqui, portanto, a gente encerra com as peças de Ésquilo. Nós comentamos 7 peças de Ésquilo. Não sei se você se lembra, eu vou deixar aqui na playlist as 7 peças de Ésquilo que a gente comentou. A gente já comentou sobre as suplicantes, os persas 7 contra Tebas, Prometeu acorrentado, que para mim foi uma grata surpresa, e talvez eu volte a comentar sobre Prometeu acorrentado, porque é um texto muito bom, e a trilogia Oresteia, né? Agamenon, as Coéforas e Eumênides. Então, as 7 peças de Ésquilo, nós fizemos o check-in aqui na nossa jornada de autoeducação. Então, encerramos dessa maneira o pai do teatro grego e vamos passar para o nosso próximo autor ali do teatro grego, que acredito ser o Sófocles. Então, se você quiser acompanhar nossa jornada aqui de leitura dessa grande coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicada pela Enciclopédia Britânica, já se inscreve aí no canal, né? Já deixa o teu like aí no vídeo e acompanha a nossa jornada, porque aqui nós estamos tentando sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. Então, vou deixar aqui a playlist do nosso projeto. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.